bom dia, amém? Mais um dia que o Senhor tem nos concedido a bênção, a vida, né? Mais uma manhã abençoada pelo Senhor, aonde nós dormimos e acordamos. Fomos sustentados pelo Senhor. E esse é o dia que Yahvé fez. Cantemos e alegremos-nos, celebremos-nos nele. O Senhor Deus é uma rocha, um refúgio para aqueles que nele confiam. Amém? Vamos orar. Pai de amor, de bondade, de fidelidade, de misericórdia. Pai de compaixão, Pai querido, te adoramos nesta manhã. Reverenciamos o seu nome, glorificamos, pois, o seu santo nome. Bendizemos e te adoramos por mais um dia que tem nos concedido a vida. A tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. O Senhor Deus que está velando pelas nossas vidas, que está velando pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. O Senhor que cuida da nossa vida é o Deus da nossa salvação. Queremos declarar que não temos nenhum outro Senhor, mas Tu és o nosso Senhor, e o nosso Salvador, e o nosso Rei, o nosso Mestre, e o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso advogado, e a nossa esperança para sempre. Tu és o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus de Abraão, o temor de Isaque e o valente de Jacó, o santo de Israel e o nosso Deus e o nosso Pai, para sempre. Tu és o Deus que está no trono e dele não se ausenta. Tens nas mãos o querer e o efetuar. Tens toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder e toda a glória que a ti é dada. Tu és Senhor de tudo que se existe, Deus dos céus e da terra, Senhor dos senhores. A ti toda a honra nesta manhã, todo louvor e toda adoração. Nós o exaltamos e bendizemos o seu nome. E vamos meditar em sua palavra que é santa, que é justa e que é verdadeira. Tua palavra verdadeira, tua palavra incomparável, mas verdadeira, justa, a tua palavra que está falando aos nossos corações, que está para nos falar a verdade, nos abençoar grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8. Nós vamos ler Mateus capítulo 8. Shalom, Cleo, bom dia. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, grande multidão seguiu, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha só, o leproso veio, adorou, se prostrou e disse a ele: se quiseres, pode me purificar. Se quiseres. A autoridade é sua, o poder é seu, o domínio é seu, o governo é seu. Se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Aleluia. Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-te ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele não abolia a lei e nem destruía nenhum requisito. Ele ia cumprindo a lei na medida do seu caminhar. Ele chega para o leproso, purifica o leproso lhe adora assim que ele desce do monte, o leproso já prostra aos seus pés e o adora.
e o reconhece como Senhor. E declara: a autoridade é sua, a vontade é sua. Eu sou apenas um ser humano, tu és Deus, tu és Senhor. Se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, olhando para ele, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. A cura brotou nas suas células, né? E de repente aquela lepra foi embora e ele falou: vai até o sacerdote, não conte nada para ninguém e dê a oferta que Moisés determinou para que sirva de testemunho ao povo. Aí você vai ver mais para frente lá. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele implorando. Um centurião, sabe o que é um centurião? É como se fosse um sargento, né? Um general que cuida de 100 homens, um centurião. Ele está cuidando de alguns homens. Ele era responsável por alguns homens. Ele era um homem de autoridade. Não era apenas uma simples pessoa sem autoridade nenhuma, mas ele era um homem respeitado. E ele implorou: Senhor, meu servo. Esse centurião era muito bom, porque ele disse: meu servo está em minha casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas mande uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha autoridade ou às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, ao outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir Jesus, ficou admirado e disse-lhe aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé como esta. Este homem era um gentil, ele era um soldado romano, ele não pertencia a Israel. Ele era um homem que pertencia a Roma, ele servia a Roma e era um romano, mas conheceu a autoridade que está em Jesus. Assim como o leproso reconheceu ele como Senhor e autoridade, o homem simples, um leproso simples, veja bem, um leproso, uma pessoa simples, conheceu e reconheceu a autoridade de Jesus. Vem um homem também de uma categoria mais elevada, né? Um soldado e também um centurião, ele tinha um cargo de ordem, ele mandava e desmandava. Ele também reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Reconheceu ali o senhorio de Jesus Cristo. E ele disse: eu também sou um homem de autoridade. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra. Olha só, que poder que esse homem viu em Jesus. Poder da palavra. O poder de transformar circunstâncias com a palavra. Ele disse: não precisas ir debaixo do meu teto, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus admirou a fé daquele homem e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Digo que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomar-se-ão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas, e haverá ali choro e ranger de dente. Jesus disse ao centurião: vai, e o teu servo vai, e seja feito conforme você crê. E na mesma hora, o servo do centurião ficou curado. A autoridade, reconhecer a autoridade, reconhecer o domínio que tem Jesus e a autoridade que ele tem. Aleluia! E às vezes é difícil nós, que vivemos num mundo tão moderno, reconhecer essa autoridade. Mas ele tem autoridade e poder.
Amém? Quando todos os recursos acabam, às vezes nós vamos recorrer a Deus, sendo que Deus é o primeiro que tem que ser recorrido, não aos recursos. Eu sei que existem recursos e que a gente precisa deles, é importante, mas o primeiro a ser adorado e a ser glorificado é o Senhor, porque só Ele faz o que ninguém pode fazer. E tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, mas Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. E eis que ela levantou e passou a servi-lo. Olha só. Ele entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava doente e acamada com febre. Ele simplesmente tocou em suas mãos e a febre a deixou. E ela se levantou e foi o servir, porque reconheceu o seu senhorio. Estas palavras são tão importantes que nós temos que reconhecer. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra ele os expulsou, os espíritos e os curou, todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha só o senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor. A Bíblia mostra o seu senhorio, o seu poder, a sua autoridade, somente em palavras. Jesus, em qualquer um dos pontos que eu estou lendo aqui em Mateus capítulo 8, você vai meditar e entender que ele só curou pelas palavras. Ele só curou pelas palavras. Ele ordenou e as enfermidades foram curadas e os demônios foram embora. E a Bíblia diz que se cumpre Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas machucaduras somos sarados. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que se passassem para outra margem. Então se aproximou-se dele um escriba e disse-lhes: Mestre, vou segui-lo onde quer que for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas da terra têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E outros 2 discípulos lhe disseram: Senhor, deixa-me primeiro sepultar a meu pai. Jesus respondeu: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha só, chegou um homem vendo os milagres e os sinais que ele fazia, quis se aproximar de Jesus, não só pelo fato de que ele era Senhor, mas porque sabia que, sendo ele Senhor, ele ia ser beneficiado. E achou que ia ganhar vantagem falando para Jesus, o escriba. Eis que vou segui-lo onde quer que fores. Jesus falou: olha, as raposas têm as tocas e as aves têm os ninhos, mas eu não tenho lugar próprio. Não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. O que você espera de mim? Aí chegou 2 servos, dois homens, e falou: Senhor, nós vamos te seguir, mas deixa-me primeiro ir sepultar a meu pai. Ele disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é? Às vezes as pessoas dão certas desculpas, né? Nós vemos como desculpas. Senhor, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou te servir. Senhor, primeiro eu vou realizar isso, depois eu vou te servir. Em primeiro lugar, nós vamos reconhecer o senhorio que Ele é. Ele é Senhor. Vamos nos submeter a Ele. Vamos abaixar a nossa cabeça e nos inclinar diante dele, da sua autoridade, do seu poder, da sua glória, né? Jesus entrou no barco com seus discípulos e o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu o mar, o vento, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados. Quem é este?
que até os ventos e o mar lhe obedecem. O capítulo 8 do livro de Mateus fala do seu senhorio, da sua autoridade. Medite no capítulo 8 do livro de Mateus. Leia a Bíblia. Você vai conhecer que Jesus Cristo é soberano, indiscutível, que ele é o Deus eterno que tem autoridade sobre os céus e a terra. Quando Jesus chegou à outra margem, 2 gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia contê-los por aquele caminho. E eis que gritavam: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Os demônios sabem que vão ser atormentados no seu tempo oportuno, que vão receber o seu pagamento das suas más obras. Eles sabem que eles vão ser condenados à eternidade e vão ser atormentados para sempre. Porém, se rebelaram ali diante daqueles 2 homens na qual eles possuíam um corpo, e quando viram Jesus disseram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste-nos aqui atemorizar a gente ou nos atormentar antes do tempo que nós vamos sofrer? Nós já sabemos disso. Jesus olhou a grande manada de porco que estava passando tão longe deles. Então os demônios pediram: permita-nos a entrar naquelas manadas. Jesus não disse nada, só disse: ide. E eles foram e entraram na manada. Né? Então os demoniados pediram a Jesus com insistência. Olha só, insistiram. A autoridade, eles pediram: por favor, a Jesus, tenha misericórdia. Eu sei que nós vamos sofrer no futuro que Deus preparou, mas enquanto isso, permita-nos sair daqui e se meter naquela manada ali. E em nos outros livros, a Bíblia diz que a manada se perdeu, caíram no rio, né? Nas águas, né? Jesus vai e você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porco. Jesus disse: pois vão. Autoridade. E eles saindo, entraram nos porcos, eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro, despenhadeiros abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. E os que tratavam de porcos fugiram e chegaram à cidade e anunciaram essas coisas que tinham acontecido, que os endemoniados. Então a cidade saiu ao encontro com Jesus e pediram com insistência para se retirar da cidade deles. Olha a maldade. Os demônios estavam lá, o porco era considerado um animal impuro pela lei, até a purificação na cruz, né? Até antes da cruz era considerado um animal impuro. Mas na cruz, Jesus purificou, porque está escrito lá no lençol, quando Pedro tem a visão. E aí o que acontece? A cidade fica contra Jesus, mesmo sendo o Senhor de tudo. Às vezes, as pessoas não reconhecem o senhorio de Jesus. Acha que pelo seu senhorio elas estão sendo prejudicadas. Acha que pelo seu senhorio as pessoas estão sendo prejudicadas. E o que eu falo para você nesta manhã é que reconheça que Ele é Senhor de todas as coisas. Você reconhecendo ou não o senhorio de Jesus, Ele é Senhor de todas as coisas. Então vamos dar a Ele a glória que é devida. Quando nós lemos Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Ele curou só com palavras. Ele expulsou o demônio, curou as enfermidades só com as palavras. Tinha coisas que Jesus nem tocava, apenas declarava a palavra. E as coisas se moviam dentro do seu propósito. E o que eu declaro para você, confie na palavra de Deus. Coloque essa semana que você começa hoje, né? Porque hoje começa a semana, sabendo que no domingo é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é a primícia. E a primícia a gente dá a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Vamos ao culto, vamos à igreja ou cultuamos em casa. Mas damos ao Senhor a primícia. Hoje, segunda-feira, é o dia de começar a trabalhar. Então nós vamos confiar na palavra do Senhor, que teremos uma semana abençoada e dirigida por Ele.
guardada por Ele, conduzida por Ele. Ele é que vai abrir as portas, Ele que vai fortalecer e fortalecer a nossa vida. Pode ver que Jesus curou conforme a vontade daquelas pessoas. Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Qual era o desejo daquele leproso? Ficar curado. E Jesus viu que o desejo daquele leproso era ficar curado. E foi curado. Não é verdade? Qual foi o desejo da sogra de Pedro? Se levantar da cama, apesar de estar doente da febre, se libertar daquilo. E ele viu o desejo daquela mulher, tocou nas suas mãos e aquela mulher ficou curada. Qual é o seu desejo hoje? Peça a Ele, porque Ele é Senhor de tudo que temos e somos. E Ele vai realizar o seu desejo. Ele vai fazer com que a vontade dEle se estabeleça na sua vida. Amém? E que Deus te abençoe, te dê a você uma ótima semana. Ore ao Senhor, peça a Ele, clame a Ele. E a Bíblia diz que Ele vai nos responder. A Bíblia diz que todo aquele que pede, Mateus 7, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se abre. Então devemos orar, porque teremos resposta às orações. Devemos clamar e confiar no seu poder, porque teremos resposta às nossas orações. Amém? Pai de amor, Pai de fidelidade, cremos nessa palavra que lemos hoje. Sabemos que o Senhor vai aplanar os nossos caminhos, vai abrir as portas, vai prosperar as obras das nossas mãos, vai mover as circunstâncias para nos fortalecer na fé, na sua palavra, na sua vontade. Declaramos, Pai, que teremos uma semana de vitória em todas as nossas necessidades supridas. Declaramos, Pai, que a nossa vida será abençoada com a Tua palavra. Declaramos que a Tua palavra que foi dita nesta manhã é poderosa para suprir abundantemente muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Declaramos que a Tua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Declaramos o Teu senhorio, Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor de tudo. Confiamos no poder da Sua palavra. Cremos que a Sua palavra cura. Cremos que a Sua palavra liberta dos demônios. Cremos que a Sua palavra aplana os caminhos, fortalece a fé. Cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Então, sobre a Tua palavra caminharemos, andaremos e estaremos livres. Sobre a Tua palavra nos levantamos e estamos de pé. Sobre a Tua palavra caminharemos de glória em glória, um degrau de glória, outro degrau de glória. Declaramos que a Tua palavra é fiel e verdadeira e vai tirar todo o véu, toda a máscara, toda a capa. Que a Tua palavra vai fluir em nossas vidas, trazendo o que é dentro do Teu coração para o nosso coração. Declaramos, Yahvé, que a Tua verdade está aqui para libertar os oprimidos. Então, na autoridade do nome de Jesus, ordenamos que toda opressão caia, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, toda dor, toda enfermidade, todas as obras das trevas sejam neutralizadas, frustradas, desmanteladas pelo nome de Jesus. Ordenamos no nome de Jesus que as portas serão abertas em tudo que precisamos, em tudo que precisamos ser suprido, em nome de Jesus. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Cléo, Rejane, cunhada. Fica com Deus, todos que estão ouvindo e vão ouvir futuramente. Que o Senhor os abençoe em Cristo Jesus. E até amanhã, 6:30 da manhã.